Uma outra informação: o grupo terrorista Hamas rejeitou nesta quinta o acordo de cessar-fogo sugerido por Donald Trump. Segundo o comandante militar do grupo Izeze Haddad, a proposta visa eliminar o Hamas, independentemente se a proposta fosse aceita ou não. Na última segunda-feira, após encontro com autoridades de Israel, o presidente norte-americano detalhou um plano para tentar colocar um ponto final nesse conflito, afirmando que o país judeu já teria concordado com as diretrizes. Entre as exigências do documento estão desarmamento total do Hamas e o impedimento de sua participação no futuro governo de Gaza. Começar essa com o Henrique Kriegner. Kriegner, revela depois para a nossa audiência onde você está e quais são as repercussões a partir dessa rejeição por parte do Hamas. Muitos apostavam, pelo menos as pessoas que você chegou a bater um papo, conversar sobre essa questão, alguém acreditava na possibilidade de aceite por parte do Hamas? De maneira nenhuma, Caniato. Eu estou bem aqui agora em Jerusalém, a capital de Israel. Estou aqui já há alguns dias e tenho mais alguns dias pela frente. Já passei por algumas outras cidades aqui de Israel também. Em nenhum lugar alguém pensa ou mesmo acredita que pessoas que moram aqui, que são aqui de Israel, ninguém acredita que o Hamas assinaria um tratado de paz. Até porque seria um contrassenso, né? A Constituição do Hamas, o seu estatuto ali, prevê a extinção do Estado de Israel e também a extinção do povo judeu. Eles não têm só uma luta contra o Estado de Israel, mas também do povo judeu dessas terras. Ou seja, o Hamas e parece que é até redundante a gente ter que dizer isso aqui, né? Mas é tão bom, é tão necessário lembrar, o Hamas é uma organização extremista, terrorista, que quer a destruição do Estado de Israel e do povo judeu, e ponto final. Não é uma organização para a defesa da população palestina, para a valorização da cultura muçulmana, para nenhuma outra, para pensar numa teoria dos dois estados. Hamas não quer conversa sobre isso. E aqui é impressionante, porque de fato não teve surpresa nenhuma. A surpresa que se esperava, ou na verdade a possibilidade, era de que nessa última viagem do primeiro-ministro Netanyahu para os Estados Unidos, na conversa com o presidente Trump, seria definido então uma intervenção que envolvesse outros estados, inclusive árabes, muçulmanos, para pressionar o Hamas a largar a liderança da faixa de Gaza, liderança entre aspas, porque oficialmente não é o Hamas que deveria liderar ali, mas sim a autoridade palestina, mas a gente sabe muito bem que quem dá as cartas ali é de fato o Hamas. Então tinha essa expectativa de que outros países se juntariam a isso para de fato se chegar a uma paz. Como não se juntaram até esse momento, se levanta a pergunta: será que esses países da comunidade árabe e muçulmana aqui nas redondezas, né, de Israel desejam de fato a paz nessa região, querem de fato a proteção da população palestina e do povo judeu, acreditam ainda na teoria dos dois estados? Tudo indica que não, porque se quisessem de verdade, sabem muito bem que não dá para negociar nações como Estados Unidos e Israel negociando com uma organização terrorista que é o Hamas. Pois é, mas em algum momento, a partir da sugestão ou da proposta de Donald Trump, Diego, muitos países do Ocidente elogiaram, né? E entendiam que poderia sair esse acordo, né? Como se o Hamas fosse se sensibilizar com essa possibilidade. Cai por terra, inclusive, essa ansiedade dos países ocidentais para que seja colocado um ponto final nesse conflito. Hamas rejeitou. Olha, Caniato, eu acho que tudo aquilo que eu tenho de críticas em relação a Donald Trump do ponto de vista comercial, a forma como ele tem encarado o comércio mundial, eu tenho do outro lado de elogios em relação à destreza com que Donald Trump encara os conflitos armados pelo mundo. Essa foi a primeira derrota significativa do Hamas desde o direito de resposta de Israel e das primeiras incursões em Gaza. Porque em que pese, aparentemente, o Israel estar atacando Gaza e vitimando pessoas, toda aquela narrativa que nós sempre acompanhamos, o que nós temos, na realidade, é uma grande vitória do Hamas dia após dia. E essa vitória no campo onde hoje se travam as guerras, que é no campo da propaganda. Mais e mais e mais nós observamos pessoas ao redor do mundo se tornando partidárias, não ao povo palestino, mas à organização terrorista.
pessoas LGBTQIA+, defendendo um grupo que, se tivesse acesso a essas pessoas, as levariam à pena de morte. Enfim, é uma completa distorção da realidade, mostrando que aquilo que o Hamas tem feito para recuperar aquele antissemitismo que marcou a primeira metade do século passado, tudo isso tem dado certo. Essa máquina de propaganda da organização terrorista surtiu os seus efeitos. Então, o Trump, com essa proposta, conseguiu mostrar ao mundo, como disse muito bem o Henrique Kriegner, o que é o Hamas. E aqui, fazendo das palavras do Kriegner as minhas, para não me estender muito, não ser repetitivo no meu comentário, uma organização terrorista sanguinária que está interessada somente na morte dos israelenses, no fim do Estado de Israel, que não respeita os direitos humanos, que não tem apreço pela vida, nem a vida dos israelenses, do povo judeu, e também não tem apreço à vida do povo palestino. Donald Trump está de nota 10 com essa estratégia, como eu disse, finalmente conseguiu dar um golpe significativo no Hamas. Você, Túlio, nessa posição do Hamas para a proposta de Donald Trump, o grupo terrorista disse não. Quais devem ser os próximos passos? Quais são as alternativas, os caminhos possíveis, Túlio? Olha, Caniato, era evidente, óbvio, ululante, que o Hamas ia dizer não, né? E assinar esse acordo implicaria a desmilitarização por completo do Hamas e a entrega dos reféns, tudo que o Hamas não quer, né? O último fio de esperança do Hamas é a narrativa internacional para que Israel recue. Então, Donald Trump deu uma cartada precisa, e eu até acredito que ele sabia que o Hamas não ia realmente recuar. Me parece que ele fez de propósito para justificar o próximo passo, que é a sua pergunta, Caniato. O próximo passo, infelizmente, é a retirada do Hamas ali debaixo dos túneis. E o Hamas, quero lembrar, que coloca reféns civis em cima ali dos seus túneis como escudo nessa guerra, o que dificulta a operação de Israel e o que faz demorar todo esse conflito. E para encerrar, porque o Kriegner e o Diego já deram aulas aqui sobre o tema, eu quero lembrar da primeira-ministra Golda Meir, que era uma primeira-ministra de Israel de esquerda, ou seja, não tem a ver com direita e esquerda. Ela dizia o seguinte: quando os terroristas abaixarem as armas, haverá paz. Quando Israel abaixarem as armas, será eliminado. Por quê? Porque esses grupos terroristas não querem negociar, eles querem a eliminação do Estado de Israel. Então a gente deseja e quer muito a paz para esse povo de Gaza que está sofrendo tanto, mas essa paz é impossível enquanto o Hamas estiver dominando Israel. Essa é a verdade nua e crua, Caniato. Pois é, não, e é uma verdade que eu imagino estimula a reflexão dos israelenses, né, Kriegner? Queria que você compartilhasse um pouco da percepção da população, ou pelo menos das pessoas com as quais você teve a oportunidade de interagir aí em Jerusalém. Você deve ter chegado por Tel Aviv, com certeza, conversou com pessoas na cidade mais populosa, mas, enfim, o que eles falam? Entendem que é preciso avançar nessa incursão em Gaza, eliminar o Hamas, mas tem a preocupação também com aqueles que estão ainda nos túneis do Hamas, ali em Gaza, né, os israelenses sequestrados. E aí, como é que fica? Qual é a percepção da população? Esse é o grande impasse do momento aqui, pelo que eu pude averiguar, Caniato, justamente porque o Hamas, por ser uma organização terrorista, não tem o que perder. Então, todas as vezes em que os agentes do Hamas percebem que estão sendo descobertos aí pela inteligência israelense e têm os seus pontos de cativeiro próximos a serem deflagrados e invadidos e os hóspedes serem, então, resgatados, eles matam os hóspedes, os sequestrados, né? Aqueles que estão debaixo aí do domínio do Hamas. Eles matam, simplesmente matam. Então não tem chance de negociação, porque eles querem fazer com que Israel sofra cada vez mais. Mas isso também é um ponto de crítica, viu, Caniato? Porque muitos israelenses já estão levantando perguntas em relação às políticas adotadas pelo primeiro-ministro Netanyahu. Ou seja, essa presença maior em Gaza, tomada de posse de Gaza, poderia ter sido feito antes.
Eu vou até mencionar um exemplo hoje. Hoje foi o término do Yom Kippur, né, que é esse dia de expiação, e aqui o país fica fechado, e todos vão para sinagogas e eles jejuam, e vão também ali para o Muro das Lamentações. E pela cidade toda, aqui em Jerusalém, em Tel Aviv, a mesma coisa. Você encontra retratos das pessoas que foram levadas como prisioneiros do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. E são retratos daqueles que morreram e daqueles que ainda estão no cativeiro. E os que já morreram, muitos estão pichados em cima, dizendo eles poderiam ter sido salvos. E isso é uma manifestação organizada de um setor de israelenses que não são contra a invasão de Gaza, não são contra a defesa de Israel, nem mesmo são a favor do Hamas, de maneira alguma, porque isso não se encontra aqui em Israel. Você tem uma sumidade de pessoas ali defendendo a destruição do Hamas e a defesa de Israel. Mas existe essas pessoas que têm escrito isso nos retratos para vindo dizer que Israel demorou. Se vai invadir Gaza, por que já não invadiu antes? Se fosse para matar 100% dos terroristas e eliminar mesmo todos os cabeças do Hamas, por que não fizeram antes e por que demoraram tanto? Então, essas são as perguntas que têm se levantado aqui em Israel, e especialmente entre os opositores do Netanyahu. Agora, todos concordam no direito de defesa de Israel e todos concordam que o Hamas precisa ser erradicado para que se possa, então, começar uma negociação de paz para que a Palestina tenha o seu território. Israel não se posicionou contrário a isso na história e se posiciona somente contrário agora, de acordo com o que o Netanyahu falou, justamente para garantir que o Hamas não esteja envolvido na formação de um novo governo. Seria dar um prêmio para aqueles que colocaram bebês em fornos, para aqueles que abusaram de idosos, para aqueles que degolaram pessoas vulneráveis no dia 7 de outubro, que estavam somente num festival de música, né? Pois é, mas só para fechar, Kriegner, a indicação é que, a partir dessa negativa do Hamas, haja uma intensificação na operação das forças de defesa de Israel em Gaza. É de conhecimento de todos? Isso já foi divulgado ou é uma desconfiança de que isso vai acontecer nos próximos dias? Não, isso já está sendo divulgado, inclusive já está sendo divulgado que será uma coisa apoiada pelo próprio presidente Donald Trump agora. Não só uma iniciativa sozinha do primeiro-ministro Netanyahu, que, vamos reforçar aqui, tem tido a sua imagem política muito desgastada, tanto fora quanto dentro da nação, por estar gritando de uma forma solitária. Então, agora, o que tem sido falado é justamente que agora o Trump está junto com o Netanyahu para invadir e dominar Gaza por completo. E se vê, sim, manifestações até um pouco mais extremistas, dizendo, olha, nós vamos ter Gaza sendo um território 100% anexado, outros que vão dizer, não, nós vamos entrar ali, tirar o Hamas e depois devolver para os palestinos. O que vai de fato acontecer, nós vamos ter que acompanhar. O que o presidente Donald Trump já disse é que ele pessoalmente não permitiria a invasão, a tomada completa do território nem da Cisjordânia, nem de Gaza. Seria apenas uma operação temporária para a erradicação do Hamas.